Livre-se das dívidas do cartão de crédito. Como negociar da forma certa. Vamos trazer aqui um passo a passo bonitinho para você sair dessa grande enrascada. E pessoal, sintam-se à vontade aqui embaixo na aba capítulo, vocês podem pular para o momento do vídeo que mais fizer sentido para você. A gente valoriza o seu tempo aqui, tá? Mas é importante eu frisar que é óbvio que é muito melhor você assistir o vídeo como um todo para entender toda a nossa linha de raciocínio. Então vamos lá. Podem tirar o meu carro, minha casa e meus bens, por exemplo? Fica comigo, calma. Os juros são gigantes, não tem mais o que fazer, então vários mentorados nossos já falaram isso. Pô, Fialho, os juros muitas vezes é 12,5% ao mês, por exemplo. Caramba, como é que eu vou sair dessa dívida? Não para de crescer. É uma famosa bola de neve, no caso aqui negativa, né? Pra quem não sabe, bola de neve é tipo, a bolinha ela pequenininha vai descendo a montanha, né? E começa a crescer, porque ela vai acumulando cada vez mais neves. Neves é complicado, né? Mas mais neve até chegar lá no final da montanha, tá? Então, calma, que vocês vão entender que não é bem assim. Primeira coisa que vocês têm que entender, antes da gente começar com passo a passo bonitinho, é que o crédito no cartão não é a extensão do seu salário. Eu tô frisando isso, pessoal, porque o que é muito comum também? As pessoas que não entendem essa questão, que eu sei que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, é que sai da dívida e emenda em outra, tá? Então por isso que é muito importante você entender, eu tenho meu salário de 5 mil reais, por exemplo, e eu tenho um limite no cartão de 3 mil. Beleza, então meu salário é 8 mil, a soma dos dois? Não, pessoal, seu salário é 5 mil e o seu limite é 3 mil. São coisas separadas, um não é extensão do outro. E vamos para um exemplo prático para vocês entenderem a gravidade dos juros de um cartão de crédito quando a gente compara com investimento, por exemplo. A gente pega aqui, ó, se eu deixar R$1.000 hoje num lugar assim, tipo um CDB que renda 100% do CDI, que hoje, né, a nossa taxa de juros está em 13,75%, uma taxa relativamente alta, né, para quem gosta de renda fixa, está surfando uma baita de uma onda. E em um ano, vamos considerar que, vamos facilitar aqui, tá? Ser bem otimista. Você teve R$130 de rendimento no ano, né? E olha lá, mas estou sendo bem otimista. Então, os R$1.000 você fechou com 1.130. Vamos comparar agora, pessoal. Se você tivesse deixado apenas um mês no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito, ficou com a dívida de R$1.000. Cara, só no primeiro mês você já teria 1.125, então R$125 de juros só no primeiro mês. Então repara que é praticamente o rendimento de um ano inteiro você está trocando por uma dívida com juros altíssimos. Então é bem grave. E no ano, pessoal, pode passar de 329% de juros ao ano. Então uma dívida gigantesca. Esses 1.000 teriam virado mais de 4.000 no ano. Olha só que negócio sinistro, colossal. E o que eu preciso alertar aqui também é que o cartão ele não é o seu inimigo. Na realidade, você que foi o seu próprio inimigo. O erro não está no cartão de crédito, no uso do cartão de crédito, mas sim da forma que você usa ele. Porque se você souber usar o cartão de crédito ao seu favor, cara, o cartão de crédito pode ser um grande aliado no seu processo de enriquecimento. Já se você usar ele da forma errada e sofrer as consequências daqueles juros que eu falei aqui para vocês, mano, aí sim, de fato, ele vai se tornar um grande vilão. Então, usem dessa ferramenta da forma correta, que inclusive a gente tem um canal de milhas aéreas e cartões de crédito que a gente só fala sobre isso. Eu vou colocar aqui em cima nos cards, lá tem várias estratégias, vários insights, vários benefícios dos cartões que as pessoas nem sabem. Então, por exemplo, você pode ganhar dinheiro com cartão de crédito. Por exemplo, usando o benefício seguro proteção de preço, que eu compro um produto no valor de 10 mil e, por exemplo, eu vendo e eu encontro em até 30 dias esse mesmo produto por 9.500. Então, R$500 mais barato. Se eu ativar esse benefício, seguro proteção de preço, eu tenho direito à diferença do valor, no caso R$500, eu tenho esse valor depositado na minha conta. Existem, por exemplo, pelo Eloflex, benefícios que você consegue, seguro pet, por exemplo, benefícios relacionados a veterinários, consultas, tratamentos. Estou lembrando aqui dos meus gatinhos que estão aqui atrás, né, do vídeo, que você não pagaria para ter essas consultas. Então, R$200, R$300 que você tem aí economizado. Então, colocou o dinheiro no seu bolso. Fora diversos outros benefícios. Ar-condicionado, por exemplo, você vai colocar ventilador de teto e você não sabe instalar ele. Beleza, você liga no Eloflex, você ganha essa instalação totalmente de graça. Então, de fato, você pode comprar milhas a baixo custo e vender com lucro, por exemplo. Então, de fato, o cartão de crédito é incrível se você souber usar ele da forma correta. Vamos lá então agora para a parte que a gente começa a explicar melhor aqui a questão das dívidas, né? O que acontece quando você não paga a dívida?
os bancos, eles enviam seu nome para os birôs de crédito, que hoje os mais conhecidos são o SPC, o Serasa e o Boa Vista. Exatamente os que estão abertos aqui. Então, Cadastro Positivo, SPC Brasil, serasa.com.br e o Consumidor Positivo, Boa Vista. Tá? Então, esses são os 3 grandes birôs de crédito. E, em resumo, a partir do momento que você tem uma dívida com o cartão e não pagou por um tempo, você fica impedido, a partir do momento que o seu nome chega para esses birôs de crédito, você fica impedido de usar mais crédito. Isso aqui é um ponto positivo, na minha opinião. Por quê? Porque dessa forma o banco ele impede que você se endivide mais. Então, dependendo de como você tem controle dos seus gastos e tudo mais, cara, a melhor coisa é isso aí mesmo. Já bloquearem de imediato para você não piorar ainda mais a situação. E tem um detalhe, pessoal, que após 5 anos da sua dívida, na teoria, a sua dívida ela prescreve, então ela sai desses birôs de crédito, é como se fosse a sua dívida ela caduca, tá? Mas é óbvio que eu expliquei isso aí com mais detalhes num vídeo que a gente trouxe um passo a passo de como você deixar de ser um endividado no geral. Vou colocar aqui em cima nos cards que vale a pena você entender justamente que eu expliquei exatamente esse detalhe aqui e como o banco às vezes comete erros com vocês. Vocês podem até entrar com a ação contra o banco, caso ele cometa esse erro, né? Uma ação de indenização por danos morais, tá? Mas depois vocês assistam outro vídeo caso vocês queiram. Mas é importante lembrar que mesmo que a sua dívida ela caduque, ela vai prescrever, a sua dívida ela continua ativa na instituição bancária. Então o que eu sempre alerto aqui é, pessoal, o foco aqui não é você não ser pagador, você não pagar a sua dívida. O foco aqui é você entender aqui todos os conceitos e planejar alguma estratégia para que você quite as suas dívidas ao menor juros possível. E às vezes até mesmo a juros zero. Alguns mentorados nossos conseguiram fazer isso. Quais são os tipos de cobrança? Muita gente pergunta, então, Fialho, como é que o pessoal vai encher o meu saco, né? Como que funciona isso? São 3 tipos de cobrança. A administrativa, a extrajudicial e a judicial. A cobrança administrativa é a inicial e é a mais tranquila. Então eles vão encher o seu saco pelo WhatsApp, e-mail, ligações, cartinhas. E nesse momento eles não tomam de fato nenhuma medida direta e efetiva para você perder alguma coisa, por exemplo, um bem seu, tá? Então o objetivo nessa etapa aqui das cobranças é te intimidar, beleza? Próximo nível de cobrança é a extrajudicial. Aí aqui, pessoal, também ainda, de fato, eles não vão tomar o seu bem ou algo do gênero. Aqui o objetivo ainda é intimidar quem não pagou, tá? Agora vamos para a última, que essa aqui já é mais grave e aqui começa o negócio a ficar um pouco mais tenso. É a cobrança judicial. Aqui já envolve um juiz. Na extrajudicial ainda não entrou na esfera judicial, tá? E na judicial, pessoal, para a dívida sem ser de cartão de crédito, ela já é mais tensa. Pode ter um recolhimento de bens e tudo mais. Já aqui para cartão de crédito, é bem difícil dela acontecer, tá? Por quê? Porque, primeiro, pode demorar anos para chegar nesse nível de uma cobrança judicial. Segundo, os juros do cartão de crédito, que é a pauta desse vídeo, né, para você se livrar das dívidas do cartão de crédito e conseguir negociar da forma certa, ao menor juros possível, até mesmo sem juros, é que, cara, os bancos sabem que os juros que eles cobram no cartão de crédito é extremamente abusivo. É extremamente abusivo. E dependendo de cada caso, igual eu mostrei lá no comecinho do vídeo, pode até ficar impossível para você pagar. Porque se era difícil para você pagar, por exemplo, antes uma dívida de 2 mil no cartão, pensa com 2, 3 anos que essa dívida já aumentou para 15 mil. Cara, é praticamente impossível você pagar essa dívida, tá? Então, por isso que é difícil numa dívida de cartão de crédito chegar aqui na cobrança judicial. E daí, você vai me perguntar, tá, Fialho, eu posso ter algo penhorado, né? O banco recolher alguma coisa minha se eu tenho uma dívida no cartão? Pode, mas é bem difícil, tá? Ainda mais se, por exemplo, você está com medo de penhorar o seu imóvel. Cara, é muito difícil, por quê? Porque nesse caso aqui, além do juro ser extremamente abusivo e gigantesco, ser uma dívida impagável, se você tem um imóvel apenas, por exemplo, fica mais difícil ainda dessa situação acontecer. Tá? Então fiquem tranquilos, mas é óbvio que você tem que pagar essa dívida, tá, pessoal? Ou pensar em estratégia para fazer isso. Aí vamos lá, devo negociar com o banco de primeira? Então, ele me ligou e na sequência já vou lá, vamos negociar sim, não sei o que, eu quero pagar essa dívida logo. Não, pessoal. Entendam essa frase aqui que é importantíssima. Banco nenhum negocia com bom pagador. Entenda as regras do jogo. Se o banco identificar de cara que você vai pagar ele, por exemplo, é óbvio que ele não vai tentar diminuir o valor dos juros e nem os preços das suas parcelas. O banco, de fato, ele não quer receber à vista, pessoal. Ele quer alongar ao máximo essa dívida para ele poder ganhar mais, porque juros sobre juros, o valor que você vai pagar no final é gigantesco
quando comparado com a dívida inicial que você pegou, tá? Então, de fato, o banco ele quer alongar ao máximo essa dívida, tá? E no maior juros possível. Então, é importantíssimo você entender como esse jogo funciona. Então, de imediato, pessoal, você não vai negociar com o banco. Antes de seguir as estratégias que eu vou colocar aqui passo a passo, você vai ter que desligar, você vai ter que falar que não tem condições de pagar aqui com aqueles juros abusivos, para o banco já de cara ver, ó, esse cara aqui tá com um alerta bem grande, tá? Não esbocem facilidade nesse momento. Eu sei que é estranho falar isso, mas é assim que o jogo funciona. E a gente está sendo bem franco aqui com vocês, tá? E agora vamos para os passos efetivos. Então a primeira coisa é você, até colocar tudo no papel, etc., você não vai aceitar negociar com o banco, tá? Sejam bem firmes nessa decisão. E o passo inicial que você vai tomar é esse aqui. Registre tudo e se reorganize. Então só é possível você resolver um problema de fato sabendo qual o tamanho desse problema. Então anote todas as suas dívidas do cartão de crédito no papel ou em uma planilha. Anote essa dívida sem os juros embutido, é importante para você saber qual que é o valor que você pegou de fato sem juros. E anote também os prazos e os juros ali, tá? Então peguei e botei de exemplo aqui, tá, pessoal? Cartão de crédito no Nubank tem R$2.000 sem juros ali, o valor que eu peguei de dívida, e os juros é 30% ao ano, um negócio absurdo. Aí depois eu vou lá, cartão de crédito do Banco do Brasil, 3.500 sem os juros, e o que eu tenho aí que pagar ao ano é 25%. Bradesco, 3.000, 20%. Então elenquem também do de maior juros para o menor juros, tá? Aí o total 13.500. Então o primeiro item que você tem que fazer é isso, registrar tudo e reorganizar do maior juros para o menor juros. E também é importante colocar em prioridades. Então aqui é a primeira prioridade, aqui é a segunda prioridade, terceira e quarta, nesse exemplo que eu mencionei aqui. Vamos lá, próximo passo, não pague a dívida ainda. Principalmente se você não tiver o dinheiro. Então você tem que entender, pessoal, se eu tenho dinheiro, beleza, talvez seja o momento de você começar a negociar. Mas geralmente a pessoa não vai ter esse dinheiro. Então, nesse momento, se você tem o dinheiro, pessoal, você já tem que entrar na etapa de negociação. Vocês vão pular uns três passos que eu vou colocar aqui na sequência, vocês vão pular ele, tá? Mas caso você não tenha o dinheiro para pagar a dívida, você tem que entender isso bem claro. E tem que passar isso para o banco também. Eles têm que entender claramente que naqueles juros, naquele valor que está aumentando cada vez mais, você não vai ter condição de pagar aquela dívida. Lembrem-se, banco nenhum negocia com bom pagador. Aí o que você vai ter que fazer? O próximo passo, pessoal, é não aceitar. Isso se você não tiver a grana ainda. Depois você vai ter que reduzir os seus gastos e custos. Então você vai ter que fazer corte, pessoal. Serviços, streaming, por exemplo, internet, de repente reduzir o plano, tá? Diversos serviços, academia, de repente pegar um plano menor, almoço e jantares fora de casa, jamais, tá? Você vai ter que fazer esses cortes. Isso aqui é bem difícil, pessoal. Eu, inclusive, fiz isso, não para quitar dívidas, mas no meu caso foi porque eu recebia 7.500, antes de pedir demissão do meu cargo como capitão do exército, eu era funcionário público, eu tinha um salário de 7.500 e eu gastava 6.500. O que eu fiz, pessoal? Eu depois comecei a ganhar mais dinheiro, só que eu não aumentei os meus custos. Então repare que o que sobrou é maior. Eu até tentei reduzir os custos. Então eu morei numa casa simples de 30 e poucos metros quadrados por bastante tempo, tá? Então isso que seria reduzir gastos e custos. Exemplo, se você mora com sua filha e cada quarto ficava com o ar-condicionado ligado, de repente converse com a sua filha nesse momento para vocês dois ficarem no mesmo quarto para só ter gasto de energia com ar-condicionado em um. Exemplo, um mentorado nosso que estava numa situação dessa e saiu, graças a Deus, ele tinha 3 frigobares em casa. Frigobar / geladeira, tá? Então ele foi lá, cancelou 2 e ficou somente com 1. Então pode ser uma opção aí para você otimizar os seus gastos em casa e reduzir eles. Vamos lá, próximo passo que você vai ter que fazer, e é isso, pessoal, não é fácil, não é fácil. Momento nenhum eu falei que vai ser barbadinha, você vai conseguir da noite pro dia. Isso não existe, tá, pessoal? Você vai ter que buscar uma renda extra ativa. Então, supondo que você tenha seu trabalho normal, como CLT, funcionário público, você trabalha 8 horas por dia. Cara, você vai ter que buscar um trabalho por fora. Então, trabalhar mais 4 horas, passear com cachorros, serviços diversos, então manutenção de carro, manutenção de casa, piscina, limpeza, freelancer, de repente, você trabalhar como editor de vídeo, tub maker, fotógrafo, vai depender muito do seu hobby também, né? Às vezes você tem uma habilidade natural para algo que você pode desenvolver como freelancer, hora extra no trabalho, hypes de carnaval, então peguei aqui um exemplo, tá? Carnaval, mas poderia ser ano novo, etc. No carnaval, por exemplo, a gente passou para um mentorado nosso, como sugestão dele vender coisas no carnaval, então refrigerante, chiclete, etc., que isso aí é meio tradicional, mas além disso ele ficava próximo de aqueles
banheiros químicos e ele ficava com papel higiênico. Ele separou vários lotezinhos e vendia o lote. E acabava que ganhava uma margem gigantesca em cima disso. Tá? Então pode ser uma possibilidade, mas óbvio que você tem que adaptar para a sua realidade. E aqui, como o tempo, principalmente na dívida de cartão de crédito, que você precisa negociar o quanto antes, o tempo ele está totalmente contra você. Porque os juros é extremamente abusivo e quanto antes você pegar e desembolsar essa grana para poder negociar posteriormente com o banco a juros bem baixos, melhor. Então, isso aqui, pessoal, é algo que vocês vão ter que buscar. Não tem como fugir disso. Outro item importante, que é o próximo passo, é você buscar na sua casa revender alguns itens. Então, vender o que foi adquirido anteriormente e que você, de preferência, não use. Então, exemplo, esse mentorado nosso tinha 3, uma geladeira e 2 frigobar, se eu não me engano, um freezer horizontal também. O que ele pegou? Tudo que ele não usava mais, ele só ficou com a geladeira e vendeu o restante. Então, além dele economizar, reduzir custos, que é uma das pautas que a gente já trouxe aqui, de energia. Então ele reduziu isso. Ele foi lá e vendeu e desembolsou esse dinheiro para poder quitar as dívidas deles. Então você pode fazer isso com várias coisas que vocês não usam na sua casa ou na casa de parentes e também roupas, por exemplo. Tá? Então busquem isso aqui porque é uma forma de você otimizar logo e pegar esse dinheiro para poder de fato negociar a sua dívida o quanto antes. E aqui, pessoal, já vai o próximo passo. Não pague os juros da dívida. Aí você vai me dizer, como assim, filho? Eu não vou pagar a dívida? Não deturpe o que eu falei. A dívida você vai ter que quitar o quanto antes. Mas aqui não pague os juros da dívida. Ou pague o menor juros possível. Porque vamos aqui nesse item, eu já vou considerar que você já tem um montante sem os juros. Então, supondo que eu tenho uma dívida no cartão de R$2.000 que eu peguei essa dívida, né? Mas agora ela já está em 3.500, supondo aqui. Mas eu já tenho em caixa os 2.000, que foi a dívida sem juros que eu peguei lá atrás. Beleza. Então, a partir desse momento que você tem o valor pelo menos sem juros lá, é o momento que você já pode tentar negociar com o banco. Aí o que vai acontecer? O banco, quando ligar para você, você vai falar, ó, eu não tenho condições nenhuma de pagar o valor com esse juros gigantesco que está no 3.500. Mas R$2.000, que é o valor inicial que eu peguei sem juros, eu consigo pagar agora, porque eu vou pegar com um monte de parente aqui meu, e é isso que eu consigo e ponto. Ou você pode botar um valorzinho também, porque às vezes sem juros é complicado. Então, para até facilitar a negociação com o banco. Você pode falar 2.000, mas depois você fala, cara, eu consigo fazer um freela aqui e consigo no máximo 2.500. E é esse o final, é isso que eu consigo. Tá? Então repara que nesse exemplo, era 2.000 que você pegou no começo sem juros, a dívida sem juros, já está 3.500 e você já juntou um montante de 2.500, que é o quanto você aceita no máximo pagar com o banco. E lembrando que nesse momento você tem que ser firme, para que, de fato, o banco entenda que se ele não fizer isso contigo, ele vai perder esse dinheiro e nunca mais vai ver ele. Tá? E esse também não é o objetivo do banco. É óbvio que sem juros é difícil você conseguir? Mas é possível. Tá? Alguns mentorados nossos conseguiram, em algumas dívidas do cartão, ser sem juros. Mas é óbvio que varia de situação para situação. O normal é ter sim um juros embutido, mas não um juros abusivo, igual esse que eu mencionei de 12,5% ao mês. Tá? Então é importante você chegar numa linha ali que seja vantajoso para você, mas que também não esteja aí quebrando o banco. Né? Quebrando o banco, vocês entenderam o que eu quis dizer. Os bancos são extremamente lucrativos. O que eu quis dizer é que o banco ele ganha dinheiro dessa forma. Então você não pode, de fato, tirar o lucro que o banco teria. Você pode reduzir o lucro, tá bom? Mas tirar ele 100% é difícil também. E depois disso, pessoal, após ter seguido todos esses passos, você vai ser literalmente um exterminador das dívidas. Você vai eliminando de uma em uma. Então, conforme você elencou as prioridades lá, você vai destruindo de uma em uma. Lembrando, pessoal, que o foco aqui é você quitar, sim, todas as dívidas. E, como eu falei, não vai ser fácil, mas eu tenho plena convicção que se você seguir todas essas dicas aqui com calma, com paciência, é questão de tempo que você consiga aí sair de endividado, quitar essas suas dívidas e passar a ser de fato até um investidor, que é justamente a pauta aqui do nosso canal. A gente te ensina no canal a ganhar mais dinheiro e a investir melhor o seu dinheiro. E se você, obviamente, quer de fato receber os nossos conteúdos, se inscreve aqui no canal, senão você não vai ser avisado pelo YouTube. E é uma forma também de você retribuir esse conteúdo valioso que a gente entregou aqui para que você de fato consiga se livrar das dívidas do cartão de crédito. Te vejo nos próximos vídeos, tamo junto e vamos para cima!